pago R$ 5.800 de aluguel de carro e eu não sei se vale a pena. Fala rapaziada, Rodrigo Ossos na área para mais um vídeo top aqui para vocês. Mais um vídeo aqui de informação, né? E como sempre, né, sendo muito sincero aí com vocês, com meus inscritos, né, e quem acompanha os vídeos. Rapaziada, é o seguinte, para quem não sabe, né, eu peguei aí um BYD Dolphin, né, justamente para trabalhar aí nesse fim de ano aí de 2025. Por que que eu peguei o BYD Dolphin? Porque eu fiquei sem opção. Para quem não acompanha também, rapaziada, contextualizando um pouco a situação para vocês, antigamente eu tava com um Kwid, com Kwid elétrico. Eu trabalhava com Kwid, até tem vídeo aí no canal. Trabalhava com o Kwid, eu era muito feliz com o Kwid, fui muito feliz com o Kwid. O Kwid me deu muitas alegrias porque era um carro barato, era um carro que eu praticamente, raramente pagava para carregar, e eu conseguia fazer um dinheirinho, não fazia Comfort nem outras categorias, só que, rapaziada, era uma coisa muito boa porque rodava bem, eu conseguia fazer o X, né? Eu tava totalmente adaptado ao Uber X, porque, pô, fazer tirão, tal, pô, e sair aqui, aí ia lá pro Osasco, aí de Osasco voltava pra Pinheiros, de Pinheiros pegava a Zona Leste, da Zona Leste voltava e ficava nessa, né? E era muito bom porque você conseguia fazer um dinheiro até que rápido, né, entre aspas. Então, às vezes, sei lá, em 9 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, você já tinha batido a meta ali e ia pra casa. Fechou? Fechou. Acontece, rapaziada, que tiraram, né, começaram a tirar esses Kwids da rua. E aí, infelizmente, a gente ficou meio que de mãos atadas, né? Então, a gente ficou sem opção. Por que que eles tiraram esses Kwids da rua, Rodrigo? Eu não sei, rapaziada. Por algum motivo, deve ser algum motivo contratual, alguma coisa assim, que eles simplesmente tiraram os Kwids da rua. Todo mundo que tava com o Kwid alugado, eles tiraram da rua, né, os Kwids elétricos, e aí começaram a só alugar de BYD pra cima, né? Eu acho que é de BYD pra cima. E aí, rapaziada, ficou muito pesado. E aí, depois que tiraram esses Kwids aí da rua, eles começaram a alocar muito BYD, né, na locadora que eu tava. Acontece que eles tiraram os Kwids da rua, a gente ficou sem opção, e a gente achou que ia ficar sem opção. E aí, nesse meio tempo, né, a gente achou que ia ficar sem trabalhar, sem poder trabalhar. Nesse meio tempo, rapaziada, você vê como que as coisas são. Nesse meio tempo, a gente achou uma locadora de uma menina, né, uma amiga nossa. A gente achou uma locadora de uns caras que eles aceitaram alugar o BYD pra gente. Só que, rapaziada, com uma condição: o aluguel é 6K, é quase 6K, é R$ 5.800 de aluguel. E eu me arrependi, e tô me arrependendo demais, amargamente, por causa disso, porque é um custo extremamente alto, e nem todo dia tá bom, né, pra você trabalhar, né, com Uber Black. Muitas vezes, né, todos os dias, você tem que fazer várias corridas Comfort, né, para conseguir bater essa meta. E aí, rapaziada, é o seguinte: a partir do momento que você começa a fazer corridas Comfort, né, corridas abaixo da sua categoria, para conseguir complementar aquela renda, quer dizer que as pessoas vão começar a pedir somente em uma categoria, né, provavelmente, tipo, sei lá, a pessoa vai começar pedindo Comfort ao invés de pedir no Black. Isso é óbvio. Por quê? Porque eu tô levando praticamente, né, na verdade eu tô levando exatamente o mesmo produto a um preço um pouco mais barato e no mesmo conforto, numa categoria boa, num carro bom, com ar condicionado, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas estão começando a pedir muito no Comfort e às vezes a demanda do Black cai totalmente, rapaziada. E isso é um ponto extremamente negativo. Eu listei aqui, ó, tô com um caderno. Eu listei aqui, para não esquecer, algumas coisas aqui que são os principais pontos negativos que eu me arrependi totalmente, amargamente, de ter alugado um BYD.
Rapaziada, pra você que quer alugar um BID e tá mais ou menos 5.800, tá esse preço, rapaziada, vê certinho, vê direito, porque não é um melzinho, não é de boa. Não vou mentir, rapaziada. Não é de boa, não é tranquilo você fazer 5.800 de aluguel. É difícil, é complicado. E rapaziada, tem um detalhe muito importante nesse meio termo. Eu divido esse carro com um amigo meu. Ou seja, são duas pessoas pagando 5.800. Para cada um, rapaziada, dá 2.900 por mês. Fechou? Então, por mês eu tenho que pagar 2.900 e o meu parceiro também. Só que a gente só pode trabalhar durante 14 dias. Entendeu? Porque nessa locadora, eles não cobram mensalmente, eles cobram a cada 4 semanas. Então, é a cada 28 dias o aluguel. Eu fiz algumas contas aqui, na verdade eu peguei só duas contas aqui para mostrar para vocês. Então, por semana a gente tá pagando, rapaziada, R$ 1.450 de aluguel. E por dia sai R$ 207,14. Então todo dia eu estou com uma dívida, né? Eu saio com uma dívida de R$ 207 para pagar. Ah, Rodrigo, pô, tá tranquilo, porque eu tô com carro a combustão, eu faço no mínimo isso daí por dia, porque tem o combustível, tem isso, tem aquilo. Rapaziada, vamos lá, ó. Realmente, você paga, né? Você tem que pagar o combustível, né? Muitas vezes. Mas não é um doce, não é barato, não é algo de boa pra você pagar. Rapaziada, hoje pra você fazer R$ 200, você precisa de pelo menos, no mínimo, eu tô falando de hoje, nos dias de hoje aqui em São Paulo, você precisa de, no mínimo, rapaziada, 5 horas na rua. Tem gente que bate antes, bate a meta antes e tal, tem, isso aí tem. Mas eu vou pegar, por exemplo, ontem, rapaziada. Rapaziada, pra eu conseguir fazer R$ 200 foi mais de 6 horas. Eu não tô falando de um dia típico que tá tranquilo e tipo tá realmente bastante demanda e tudo mais. Não, eu tô falando de um dia normal, né? Tipo, sei lá, numa terça-feira. Normal, dia normal. Não tô falando de domingo, nem de sábado, nem de nada, que a demanda tá alta. Tô falando de uma terça-feira, de uma quarta-feira normal. Demanda normal. Pô, você precisa de pelo menos aí, rapaziada. Uns 5 eu acho que eu chutei, rapaziada. Mas umas 4 horas, umas 4 horas trampando bem, você precisa, rapaziada. E às vezes você fica muito tempo parado e tal, é complicado. Então, tipo assim, vê bem o que você vai fazer, pensa bem antes de você alugar um carro, um BID. Porque é custo. E eu tô sofrendo, mesmo dividido por 2, tá? Imagina então quem aluga que tem muita gente nessa locadora que eu tô atualmente, que aluga os carros com ele, e o cara é sozinho, paga esse valor, e cara, tem que trabalhar, mano. Tipo assim, pra eu conseguir, para as contas fechar, rapaziada, estou trabalhando 12 horas por dia, todos os dias. Então como que é a nossa escala, rapaziada? Explicando um pouquinho pra vocês. Uma semana eu fico com o carro, e uma semana o meu amigo fica com o carro. Então a gente tem uma semana para chinelar, para arregaçar, para conseguir fazer o lucro. Então uma semana, por exemplo, eu vou ficar com o carro, como o aluguel é dividido por 28 dias, cada um pode ficar com o carro uma semana, né? Cada um fica com o carro uma semana. Então vamos supor assim, uma semana eu, uma semana ele, certo? A primeira semana, vamos supor, a minha primeira semana do mês, eu tenho que pagar, eu sou obrigado a juntar o valor do carro. Aí a segunda semana que eu trabalho, aí sim é pra mim, aí sim é pros meus lucros, pros meus ganhos, entendeu? Mas tá muito complicado. E tipo assim, rapaziada, além desse valor de 5.800, tem o valor do calção, que aí que o calção que tá pegando mais, rapaziada. Por quê? Nessa locadora que estamos, os caras cobram, sabe quanto de calção? Cara, eu não sei porque eu fui inventar de alugar a BID, cara. Meu Deus do céu.
rapaziada, 9.000 reais, rapaziada. 9.000 reais, mano. Eu não sei onde eu tava com a cabeça, cara. Cara, vamos lá. Rodrigo, você tinha 9.000 reais pra dar assim pros caras? E pagar um calção? Eu não tinha, nem o meu amigo. O que a gente fez? A gente dividiu o calção. Ou seja, além desses valores que eu tô falando pra você, de 5.800 e tudo mais, toda segunda-feira temos que transferir pro cara 300 reais do calção. Ou seja, cara, a gente tá operando num prejuízo absurdo, né? Porque a gente tem esse calção pra pagar. Temos o aluguel e temos custos normais, uma refeição que você vai fazer, um café que você vai tomar na rua, custo do carregamento do carro, né? Que atualmente não estamos pagando ainda, né? A gente carrega atualmente num shopping que é totalmente gratuito. Então tá tranquilo por enquanto. Mas eu acho que depois do final do ano, rapaziada... Não, depois do final do ano não. Acho que logo menos eles vão começar a cobrar. Mas assim, gente, eu nem fiz os cálculos certinho pra vocês com o valor do calção, porque eu acho que vai ficar... Eu acho que são coisas diferentes, né? Uma coisa é o calção, outra coisa é o aluguel. Então, pra não misturar, eu não coloquei na conta, não coloquei na balança. Mas, tipo assim, rapaziada, toda segunda-feira, então, é 150 mil, 150 do meu parceiro, 300 reais. Fechou? Isso, né? Toda segunda-feira você tem que ir lá pagar e tal. É complicado, rapaziada. Então, tipo assim... E, cara, tem um detalhe, olha como as coisas são. A gente pegou e... a gente alugou esse carro. Eu acho que não deu 2 semanas, rapaziada, depois da gente alocar esse carro. Não deu 2 semanas. A locadora que a gente tava alugando lá, o Kwid, ofereceu pra gente um BID. Um aluguel um pouquinho mais caro, né? 6.000 reais. Mas com calção extremamente mais barato, rapaziada, que a gente já podia ter pago. Entendeu? Eles ofereceram então um BID exatamente igual a esse, que eu vou apresentar pra vocês mais pra frente. Mas um BID exatamente igual a esse, por um preço de 6.000 reais e 1.500 reais ou 1.200 reais de calção. Então, tipo assim, a gente já teria pago esse calção faz tempo, né? Só que eu acho que esses preços desses aluguéis de carro, principalmente o BID, e a maioria dos carros também, eu acho que estão muito inflados, rapaziada. Por quê? Porque o pessoal, né, tem muito motorista que chega e causa muito prejuízo para a locadora. Então a locadora, para não operar tão bem no prejuízo, acaba passando esses valores para o motorista seguinte. E aí o motorista seguinte se ferra. Então é tipo um ciclo vicioso que a locadora não pode parar, né? Não pode parar de operar. Vai cobrar um pouquinho mais caro. O motorista não vai... Tem motorista que não cuida tão bem do carro, acaba moendo o carro quebra, acontece várias coisas, e aí o outro motorista pega também, aí quebra também, entendeu? Então é tipo um ciclo vicioso que acontece, e os preços dos aluguéis dos carros dispararam. Rodrigo, por que você se arrependeu exatamente de ter pego o BID? Obviamente, né, por causa do valor, mas não ter pensado um pouco melhor antes. Sabe quando você, tipo assim, ó, tá lá, cara, é pegar ou largar. Tipo, foi tipo isso. O Kwid ia voltar pra locadora, né? A gente teve que devolver o Kwid. Surgiu essa locadora nova, né? Alocando BID, os caras toparam alugar pra gente. E aí, o pessoal simplesmente... o pessoal não, né? A gente simplesmente tava sem opção. E a gente teve que alugar esse carro pra não ficar parado. Porque ia chegar dezembro, né? Estamos em novembro atualmente, ia chegar dezembro. Ia chegar imaginamos, né? Que ia chegar
um mês de bastante demanda e essa não é a realidade. A realidade é, cara, você a cada, sei lá, 5 corridas no Comfort que você faz, uma é no Black. E a gente não pensava que ia ser assim, rapaziada. A gente pensava que, tipo assim, pô, tudo bem, a gente foi meio que enganado, né? Mas, tipo assim, pô, print de um amigo, print do pessoal, né? Que a gente carrega lá, o pessoal mostrava print. Aí vi os caras lá fazendo 600, 700 reais por dia. Então isso deu uma iludida na gente tão grande que a gente achou, não, a gente vai fazer esse valor por dia aqui, pô, tá de boa, a gente vai pegar um lucro aqui absurdo e tal. A realidade não tá sendo essa. Qual que é a realidade atualmente, Rodrigo? A realidade atual é que a gente tá trabalhando o dobro e ganhando a mesma coisa que a gente ganhava na época do Quid. Pô, o Quid era assim, era R$3.100 por mês, rapaziada. R$3.100 por mês. Esse aqui é praticamente o dobro do valor do Quid, certo? E a gente ganha exatamente a mesma coisa, até um pouco menos, se for colocar mesmo na caneta. Pô, teve um mês aí, eu acho que mês passado, que a gente começou já tem um mês, né, nesse carro. Rapaziada, mês passado eu acho que eu tirei R$1.000, rapaziada. Foi R$1.000 ou R$1.500. Dá pra viver em São Paulo, rapaziada, com R$1.500, tá doido? Detalhe, rapaziada, fazendo um corte aqui no vídeo, que eu fui ver depois e tem uma informação. Pô, se em um mês, se no primeiro mês que eu aluguei o BYD, eu fiz R$1.500, R$1.000, com o Quid eu fazia bem mais que isso. Com o Quid eu conseguia fazer, tipo, já cheguei mês que eu tirei 3K limpo. Eu não trabalhava todo dia. Tinha mês que eu tirava, sei lá, 2.500, 2.300. E eu não trabalhava todos os dias, entendeu? Era um dia sim, um dia não. Então, tá saindo essa informação. Tá saindo... Compramos nem gato por lebre, né? Foi tipo assim, gato por, sei lá. Faz uma analogia aí boa, porque eu não sei. Mas é isso, continua o vídeo aí, valeu. Alta demanda, né? Vamos supor. Só que, tipo assim, cara, alta demanda, mas tem dia que não acontece essa alta demanda, não. Tem dia que você fica parado lá há muito tempo e sem corrida, entendeu? Tanto é que ontem eu até cheguei a ligar o X. Pô, você tá aqui de boa. Tudo bem que era meio que de madrugada, né? Mas, pô, você tem que ligar o X, rapaziada, pra trabalhar. Sendo que antigamente você fazia várias corridinhas ali e já batia a meta rapidinho e tal. Pô, nesse carro aqui não tem BO. Você tem que trabalhar 12 horas por dia pra conseguir pagar. Não tem essa. Não tem tipo assim, ah não, vou trabalhar aqui, pô, 8 horinhas hoje, de boa. Não, você tem que trabalhar 12 horas por dia pra conseguir pagar todas as despesas do carro. Então, rapaziada, antes de você alugar esse carro aqui ou alugar um carro que o aluguel é muito caro, pense, repense. Principalmente se o calção for muito caro. Porque, rapaziada, depois você, na hora, rapaziada, você acha que você consegue. Na hora você acha que você consegue. Mas daqui um tempo, cara, você vê que o buraco é mais embaixo, entendeu? E é o que tá acontecendo comigo. Fui iludido, né? Por vários prints, pessoal postando que ganha tanto, que ganha tanto. Pô, eu falei, não, o pessoal ganha consideravelmente bem. Me iludi, né? Se eu me iludi, e aí eu admito pra vocês que eu me iludi, fechou? E, né, atualmente aí tô pagando por isso. E aí vou ter que ficar com o carro, né, até pelo menos dezembro. Rapaziada, pretendo sair do Uber, né, em dezembro. Então vou trabalhar dezembro ainda. Pra quem não sabe, estamos aí. Estou fazendo esse vídeo em novembro. No comecinho de novembro, o carro vai ficar comigo. Desculpa, eu vou trabalhar na Uber até pelo menos dezembro inteiro. E aí, dezembro, 31 de dezembro, pretendo encerrar aí na Uber. Pode ser que eu faça uma coisinha aqui, uma coisinha ali.
loque um carro aqui, só um final de semana aqui pra conseguir fazer um dinheiro extra. Apesar de não poder, mas posso fazer isso. Mas tipo assim, pegar um carro pra trabalhar como ter renda principal a Uber, não faço mais, pretendo não fazer mais, beleza? Então esse foi um dos motivos, né, os principais motivos que fizeram eu me arrepender de ter alugado esse carro aqui, que é tão caro. Meu Deus, por que é tão caro esse carro? E é isso, fechou? Não esquece de se seguir o canal, se inscreve no canal. E esse carro aqui é um dos motivos que eu tô tão sumido aqui do canal ultimamente, né? Tô tendo que trabalhar muito, fechou? Valeu, Rodrigo Assis na área e falou!